Já estamos chegando ao fim do estudo das festas de Israel e essa vai ser a nossa penúltima aula dessa sequência de estudos. E nessa aula que nós vamos ver hoje, assim como todas as festas que nós temos visto aqui, todos os ritos das festas, todas as ordenanças de Deus, tinham um propósito de revelar o caráter dele, o caráter de Deus, e apontar para Cristo. A gente está estudando o livro Conheci Jesus numa festa de Israel. Então, todas as festas estão fazendo uma relação de como elas apontam para Cristo. E nós vamos estudar hoje a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. E a gente vai ver que esse momento das festas dos tabernáculos era um momento que eles deveriam se recordar da peregrinação, que durante 40 anos eles ficaram no deserto, e depois que eles foram libertos do Egito, esse é o momento que eles deviam se recordar disso, mas seria mais no sentido de observar e de certa maneira, reproduzir aquilo, porque na verdade, quem viveu naquele tempo foram os antepassados dele, naqueles 40 anos. Agora já era uma nova geração que estava ali vivendo na Terra Prometida. E por isso eu digo recordar, mas no sentido de observar. Porque aquela geração já tinha morrido. Então, Deus institui essa festa. E durante os dias que Deus estabeleceu, eles deveriam habitar em cabanas que eram chamadas de, eu vou arriscar no hebraico aqui, Sukkot, que é a palavra hebraica para tabernáculos. Tabernáculos originária de Sukkot. E é o nome da festa original. E a gente também tem que se lembrar que nos períodos da peregrinação, Deus habitou entre eles. Deus estava junto do acampamento numa tenda chamada tabernáculo. E Deus habitou, mais no sentido de a presença dele está ali, e não no sentido de ele estar apenas ali no tabernáculo. Deus continua sendo onipresente, mas a presença dele estava simbolizada ali no tabernáculo. Eu trouxe um slide aqui para esse momento, mas eu acho que não vai dar certo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Você acha que vai dar para passar? Só um segundinho, tá? Para cima, né? Como eu falei, aí a origem da palavra. E eu trouxe aqui uma imagem aqui só para vocês terem ideia, do tabernáculo que ficava ali no meio do acampamento do arraial, e ele ficava ali centralizado bem no meio do acampamento. E agora, mais tarde, se der tempo, eu vou falar mais sobre o tabernáculo. A gente vai falar sobre as prescrições da festa. O que acontecia nessa festa? Esse era o último festival da peregrinação do ano, e ele era o último festival, e ele era celebrado no período do outono. Ele começava ali no 15º dia do 7º mês. Era aproximadamente, isso caía lá para final de setembro, começo de outubro do nosso calendário. E ele acontecia 5 dias depois da festa da expiação, que foi o que nós estudamos na aula passada, no dia da expiação, que nós estudamos na aula passada. E esse dia da festa dos tabernáculos era uma festa conhecida como a festa mais alegre de todas, era uma festa de grande celebração. Tanto é que mais tarde ela passou a ser conhecida como a festa, porque era uma festa muito animada, muito alegre, tinha muita comida, muita bebida, muito louvor e alegria. E ela era uma das 3 festas, das grandes festas de Israel, junto com a Páscoa e o Pentecostes, né?
onde havia ali a Santa Convocação e o povo abarrotava as estradas de Jerusalém de tantos peregrinos que vinham de todos os lados e ficava tudo engarrafado porque era muita gente que vinha de outros lugares. E essa celebração, a festiva, durava 7 dias, né? No 8º era feita uma Santa Convocação para oferecer ofertas queimadas, mas a festividade durava 7 dias. E como eu disse, a festa era um período de que as famílias deviam deixar suas casas e habitar em tendas construídas por eles mesmos, por cada família, para recordar como como os antepassados deles viveram ali na peregrinação no deserto, e também recordar que Deus havia estabelecido um tabernáculo entre eles, entre os homens. E essa tenda, ela era uma construção mais rústica mesmo, e ela era coberta de produtos da terra, fáceis de achar, ramos de arbustos, palha, ripas de madeira, essas coisas. Então, era um momento que eles construíam e todos participavam, não importava a sua posição social, não importava se era rico, se era pobre, se era poderoso, todo mundo tinha que participar. E eles, nesse período, eles de fato habitavam, eles viviam como se estivessem nas suas casas, eles viviam naquelas tendas e da maneira que Deus prescreveu. E apesar de ser uma festa, claro, era uma celebração séria, ela deveria ser observada, todas as etapas deviam ser cumpridas como Deus prescreveu, assim como as outras festas que foram instituídas por Deus. Então, não era só fazer de qualquer jeito, construir ali a cabana, passa 2 dias, vai para casa, não, tinha que cumprir da maneira que foi prescrita. Deixa eu ver se tem um microfone aqui. Oi. Vou pedir para abrir uns textos. Que foi feito ali no Templo de Salomão, que foi de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Então, só para a gente ter noção de como era uma festa grande, com muito sacrifício. E se a gente for seguindo na história do povo de Israel, a gente vê que aquele povo, em certo momento, ele passou por uma frieza espiritual muito grande, uma crise entre o povo, que eles pararam de observar a lei, pararam de festejar, pararam de cumprir as festas que tinham sido instituídas por Deus. E essa festa, a festa dos tabernáculos, foi a mais afetada. Até porque era uma festa muito alegre e era impossível você celebrar com alegria se você tiver com o coração frio, enfraquecido na fé. Então, eles ficaram sem essa prática dessa festa. Foi por um bom tempo, eu não vi quantos anos foram, mas só a partir do século I que eles foram voltar a celebrar essa festa. Mas aí, depois do século I, ela volta com força. Ela volta, o pessoal volta bem envolvido. E ela ainda continua tendo aquele aspecto familiar das famílias construírem as cabanas para habitarem, mas também tinha uma parte da cerimônia que ela era mais voltada para a comunidade. A comunidade como um todo participava junto dessa festa. E nessa festa, eu vou até falar já dessas cerimônias. Nessa festa, como no Natal, quando está chegando ali dezembro, a gente já vai dando uma padronizada natalina ali nos cânticos, vão mudando um pouco os cânticos aqui da igreja. Pois é, nessa festa também tinham cânticos que representavam bem e faziam parte dessa festa, porque eram cânticos que eram cantados com alegria pelo povo. E são aqueles salmos de Halel que eram cantados, que inclusive a gente falou na festa da Páscoa, que eles estavam dentro do rito lá das famílias que eles cantavam esses cânticos, que são os salmos de Halel, que vão desde o Salmo 103 até o 118. E eles cantavam isso
enquanto participavam dessa festa nos momentos litúrgicos. E esses salmos, eles louvavam a Deus e falavam do seu amor e da graça de Deus por aquele povo. E por isso esses salmos davam um cara mais alegre à festa. E tinha um momento também na festa que eu logo imaginei as crianças aqui da igreja, que era a hora de agitar os luvav, que acho que em português veio lulavim, né? Lulavim. Era mais ou menos isso aí. Eram uns ramos de palmeira que eles eram recolhidos e amarrados, e o povo agitava esses ramos para o Senhor, né? Durante a liturgia, enquanto a liturgia acontecia no templo. E eu imaginei as crianças porque era costume que as crianças tomassem frente nesse momento, e elas demonstravam com alegria e agitação, agitavam para tudo quanto é lado esses negócios. Aí eu fico imaginando como os pais deviam ficar preocupados de um machucar o outro, de um fazer alguma coisa e acabar atrapalhando ali todo o rito. Mas ninguém melhor do que as crianças para tomar a frente desse momento, porque eles acabavam contagiando o povo de alegria, e o povo assim festejava mais. E claro, essa festa, uma festa sem comida, não tem muita cara de festa. Então essa festa também era muito abundante em comida, muita fruta, principalmente o chamado etrog, que era a cidra, e tinha muitos pães, bolos, muita carne, até a gente vê pelo número de sacrifícios, e muita bebida. E com certeza essa parte de comidas também era algo que fazia a festa se tornar muito mais alegre. Aí a gente passa para as cerimônias da festa. Nessas festividades, tinham 2 cerimônias principais que eram realizadas ali no último dia da festa. E elas serviam para quê? Para instruir os israelitas sobre a redenção de Deus. E ela mostrava que a festa dos tabernáculos era mais uma festa que era apenas uma sombra daquilo que viria. Então, a primeira que a gente vai ver, a primeira cerimônia que tinha na festa, já no último dia, a cerimônia oficial, né, que tinha na festa, era a coleta da água. Nessa cerimônia, acontecia o quê? Tinha uma procissão ali de centenas de pessoas. Eles saíam do templo e iam até um famoso tanque que tinha lá em Jerusalém, que era o tanque de Siloé. Eu até trouxe uma imagem aqui, ó. Então, você vê, o templo lá em cima, eles faziam uma caminhada até lá embaixo, mais ou menos, o tanque de Siloé. E era ali, nessa caminhada, que quem liderava essa caminhada era o sacerdote, e ele ia à frente carregando um jarro de ouro, e o povo ia atrás do sacerdote, adorando a Deus, cantando, tocando instrumentos. E aí, quando eles chegavam ali no tanque de Siloé, o sacerdote pegava, colhia a água para encher aquele jarro de ouro, e depois que eles faziam isso, eles voltavam para o templo. Da mesma maneira, cantando, se alegrando, e o sacerdote na frente. E quando eles já estavam ali quase chegando no templo, já tinham instrumentistas ali com trombetas, né? Com trombetas para anunciar a chegada deles. Daí o sacerdote entrava ali na área do templo, ele atravessava o pátio, se posicionava no grande altar, e ali ele derramava essa água numa bacia de prata. Então esse rito da coleta de água era um dos momentos centrais ali dessa festividade, porque ele era inspirado. Eu vou até pedir para o pastor abrir. Pastor, abre para mim Isaías 12:3. Era inspirado na profecia de Isaías, que o pastor vai ler agora, Isaías 12:3. Não tem problema, né? Porque ele estava com o microfone, mas pode ser qualquer um. Então, essa profecia está falando de quê?
Alguém mais, além do sacerdote, poderia estar à frente dessa cerimônia, fazer liderar essa procissão e buscar essa água? Não. Ninguém além do sacerdote podia fazer isso. Era uma função dele. Assim como muitas outras coisas eram de exclusividade do sacerdote. Oferecer sacrifícios, antigamente, entrar no tabernáculo, onde estava ali a presença de Deus, interceder pelo povo, ensinar a lei, eram atribuições exclusivas do sacerdote. Então, quando Isaías fala, vós tirareis águas das fontes da salvação, ele está falando sobre o sacerdócio universal, do derramamento do Espírito sobre a igreja. Que a partir de Cristo, na nova aliança, todos nós temos livre acesso ao Pai, à presença de Deus. Então, não há necessidade de um sacerdote fazer essa conexão e também não há necessidade de um lugar específico para nós termos acesso a Deus. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então, aquilo que no Antigo Testamento estava restrito apenas ao sacerdote, estava apontando para Cristo, que viria para rasgar o véu de cima para baixo, e aquela barreira que separava o homem da presença de Deus agora não existe mais. E é inclusive nesse momento da festa, nesse momento da festa dos tabernáculos, que está registrada uma fala de Jesus lá em João 7, 37 a 38. Jesus fala bem assim, ó. João 7, 37 a 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a água viva aqui é uma metáfora para a vida eterna, que é oferecida a todos aqueles que creem em Jesus, independente do povo, raça e nação que aquela pessoa pertença. Então, quem crê em Jesus recebe do Espírito Santo, que é a fonte de vida eterna. E tinha uma outra cerimônia que acontecia na última noite da festa, e ela servia para concluir aquela festividade, que era os candelabros. Eu não consegui achar a imagem disso na internet. Procurei bem, viu? Mas eles colocavam 4 candelabros imensos, de 25 metros, ali, né, no pátio do templo. E junto desses candelabros ficava reservado um espaço ali para óleo, que servia para gerar combustível para aquele fogo. E também tinha escadas imensas do lado daqueles 4 candelabros que serviam para aqueles jovens da família sacerdotal subirem e continuar enchendo aquele recipiente para ele continuar alimentando o fogo. E os pavios desses candelabros, porque eram tão grandes, de 25 metros, eles eram confeccionados, porque eram pavios muito grossos, eles eram confeccionados com as vestes dos sacerdotes que usaram na festa do ano anterior. Então eles pegavam e faziam um pavio grossão com as vestes para queimar naqueles candelabros. Que devia ser parecido com uma velona grande, né? Eu não sei a certo quantos pavios tinham. E quando eles colocavam fogo nesses candelabros, as luzes eram tão grandes, tão fortes, brilhavam tão fortes na cidade de Jerusalém, que os terraços de todas aquelas casas eles ficavam iluminados. Então você imagina 4 candelabros grandões assim, a ponto de iluminar toda a cidade. Então eram muito fortes aquelas luzes. E também esse fogo ele tinha um significado também, né? Ele era ateado, simbolizando aquela coluna de fogo que conduziu Israel pelo deserto. Então, além disso, é claro que eles não sabiam no momento, mas apontava para Cristo, como tudo que nós temos estudado aqui aponta para Cristo. Jesus disse, pastor, abre para mim
João 8:12, pastor Saulo. João 8:12, Evangelho de João 8:12. Acho que eu falei a referência errada. João 8:12. É isso mesmo? É isso. Isso. Então, Jesus era aquela presença gloriosa que os israelitas presenciaram no deserto. Aquela luz que esteve com eles, acompanhando aquele povo durante a peregrinação, era Jesus, e ela havia voltado para aquele povo. Para que aquele povo não andasse mais em trevas. Então, Jesus veio para iluminar as trevas do pecado e da morte e revelar a verdade da salvação. É para cá que é o ponto? A jornada para o lar. Se a gente voltar um pouquinho naquele período da peregrinação, nessa jornada que eles estavam traçando durante 40 anos para ir para o lar que Deus tinha separado para eles, a gente vê Deus capacitando homens para que eles conduzissem ali a construção de tudo que iria compor o tabernáculo. Deus instrui quanto às medidas, quanto aos materiais, todos os detalhes. Deus faz tudo na medida. E o tabernáculo, eu vou dar só uma passada rápida. O tabernáculo, ele era uma tenda feita ali de tábuas, de tecido, de peles, e ele era uma cabana móvel, né? Uma cabana que era montada, desmontada, transportada pelos levitas, e conforme eles iam se movimentando no deserto, o tabernáculo ia junto, se movimentando. E ele foi construído de acordo com as especificações que Moisés recebeu diretamente de Deus. E tudo era pré-estabelecido por Deus. Tanto é que, tanto dentro do tabernáculo quanto do lado de fora, eu até trouxe uma imagem para vocês verem que do lado de fora a distribuição das tribos, as 12 tribos aqui em volta, logo ao centro está o tabernáculo, e em volta do tabernáculo, bem aqui, estava a tribo de Levi, né? E as 12 tribos organizadas da maneira que Deus havia instituído. Então, não era bagunçado. Tinha que seguir do jeito que Deus falava. E ali... Pode falar. Uhum. Legal. É isso mesmo. E ali, inclusive, fala ali a quantidade. Então, era muita gente. Aqui conta só homens acima de 20 anos. Então, você vê, nesse trecho aqui, 186 mil pessoas e 400... 151, 400, 157, 600, 108 e 100, fora a tribo de Levi, que não está numerada ali. Então era muita gente, e eles faziam sempre essa movimentação, do jeito que o presbítero falou. Aqui era o tabernáculo, visto mais próximo, né? E a gente vê ali que ali onde está aquele pessoal reunido aqui, ó, tinha um altar de bronze, e era onde eram feitos sacrifícios de animais como forma de adoração e expiação pelos pecados. Então, só quem podia sacrificar era o sacerdote, e eles deviam seguir as orientações de Deus. Eu não vou me aprofundar em cada elemento, porque não é o foco da aula, mas ali na frente já tinha a pia de bronze, que era o lugar que os sacerdotes se purificavam antes de entrar no tabernáculo, que seria a presença de Deus. E dentro do tabernáculo... Isso aqui está lento. Ou então é pilha. Dentro do tabernáculo tinha ali a divisão, né? O santo lugar e o santo dos santos, que era o lugar santíssimo. Nessa primeira parte aqui, antes do véu, ele não era recortado assim não, só para a gente ficar vendo, né? Aqui nessa parte santo lugar, os sacerdotes, o sumo sacerdote podiam entrar, e todos tinham aquelas tarefas, funções que tinham que ser desempenhadas, e os ritos da maneira que Deus tinha estabelecido, para que
não houvesse problema. Como a gente até viu o pastor falando na aula passada, uma prova disso foram os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram consumidos por Deus porque trouxeram um fogo estranho diante do Senhor. Então, mesmo eles fazendo as funções ali, eles foram consumidos diante de Deus porque não fizeram da maneira que Deus queria. E ali tinha aquele véu que está ali rasgado ali, só para a gente entender melhor, que era o que separava ali o santo lugar do santíssimo lugar, e no santíssimo lugar só os sumos sacerdotes podiam entrar. Só eles podiam entrar ali, porque eles que faziam essa intermediação entre Deus e o homem. Entre o homem e Deus também. Então, inclusive ele entrava ali só uma vez por ano, no dia da expiação, então não era um acesso constante. Então, foi uma passada bem resumida no tabernáculo. Cada elemento desse, cada parte que está ali dentro tem um simbolismo, tem um significado, tem uma razão de estar ali, tudo aponta para Cristo, só que a gente não vai entrar nesses detalhes, porque o que eu queria dizer é, olha o tanto de regras e procedimentos que esse povo tinha que fazer. Isso porque eu pincelei da maneira mais simples possível. Então, cada elemento dos seus tabernáculos tinha isso que eu falei, os símbolos e ritos, e eles apontavam para Cristo. Então, o que eu queria dizer é, Deus mostra com detalhes a maneira que ele quer ser adorado. Ele mostra com detalhes, ele fala da maneira que ele quer ser adorado. Então, isso me fez pensar na maneira que nós cultuamos a Deus. A maneira que nós, como igreja, prestamos culto ao nosso Deus. Porque o culto não pode ser feito da maneira que vem na nossa cabeça. O culto tem que, às vezes, incluir coisas na liturgia, incluir coisas no culto, que aparentemente a nossa cabeça não tem problema nenhum, mas às vezes mas para Deus faz diferença. Para Deus tem problema. Então, Deus não aceita ser adorado de outra maneira que não seja a maneira que ele requer. E o homem, a gente vê o homem errando nisso desde o Éden. Desde o Éden, o momento que o homem tinha livre acesso a Deus, uma relação de proximidade com Deus, e o homem desobedece a Deus. Ele desobedece a Deus e ele é expulso do Éden, aquele lugar que Deus tinha separado para o homem habitar. E aquele relacionamento do homem com Deus, ele ficou abalado naquele momento. Já não existia aquele livre acesso, aquela proximidade que tinha antes. Só que, muitos anos à frente, com a morte de Cristo, o Senhor nos dá, mais uma vez, livre acesso e abre esse caminho para que pecadores voltem ao lar, voltem para junto de Deus, consigam habitar com Deus. Porque todas as coisas foram reconciliadas por Deus por meio de Cristo. Então, aquela vida que Adão e Eva tinham desfrutado antes ali no Éden, com Cristo ela seria possível novamente, na vida eterna. E, claro, esse momento ele ainda não veio, ele não vem de uma vez, mas ele começa com Cristo. Keila, você abre para mim em João 5:24, para a gente entender mais disso. Isso. Perfeito. Esse texto aqui não precisa nem de explicação. Ele é totalmente entendível. Por meio de Cristo, aquele que nele crê possui a vida eterna. Então, ele possibilitou essa reconciliação do homem com Deus e nos permite, em breve, estarmos juntos nos mesmos moldes aí que Adão e Eva viveram, talvez muito melhor, na presença de Deus. Aí a gente entra na parte, o Éden restaurado. A festa dos tabernáculos, ela não servia apenas para lembrar aquele povo do passado que eles viveram, do passado que as gerações passadas peregrinaram no deserto.
naquela época eles acampavam em volta, no jeito que a gente tinha visto ali nas imagens, acampavam em volta dos tabernáculos. Essa festa não servia apenas para mostrar isso. Ela também se inclinava para frente. Ela mostrava que Deus queria que eles soubessem que tinha um lar melhor que estaria por vir. Não era só a terra prometida. Tinha um lar que era melhor que Deus daria aos eleitos dele, né? E o autor do livro, ele até traça ali um paralelo interessante ali sobre a vida do Éden e a vida depois de Cristo, que eu vou até ler do jeito que ele colocou, porque ele falou de um jeito legal. Ele fala: em outros tempos, 4 rios cortavam o jardim. Depois que Adão e Eva foram expulsos, contudo, descobriram logo que a água era escassa fora do Éden, nos lugares desolados da vida. Agora, o Messias oferece a provisão permanente de água viva que flui do seu interior, conforme o profeta e a cerimônia da festa haviam predito. Então, é mais ou menos o que Jesus fala ali para a mulher samaritana, em João 4,13. Ele fala: quem beber dessa água tornará a ter sede, da água do poço, né? Que a mulher samaritana estava. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, Jesus está dizendo que a água física ela pode saciar a sede temporariamente, mas é a água espiritual, a água que ele dá de beber, que é a única que pode saciar de forma permanente. Seguindo, em outros tempos, todas as árvores haviam fornecido alimento a Adão num farto buffet diário. Fora do Éden, porém, era difícil obter alimento. Deus teve de prover maná e codornizes, pois, de outro modo, Israel teria morrido de fome. Agora, o Messias oferece a si mesmo o pão da vida que sacia os anseios mais profundos da alma. Em outros tempos, o Éden havia sido um lugar seguro. A vida fora do jardim, porém, era sombria e assustadora. Havia homicidas, agressores, estupradores e outros homens violentos, como os primeiros capítulos de Gênesis indicam. Ao longo das eras, os homens habitavam em trevas espirituais tão assustadoras quanto a cegueira, tão espessas que eram palpáveis. A fim de mostrar o caminho, Deus havia iluminado o caminho com a sua presença na forma de coluna de fogo. Agora Jesus declara que é a luz do mundo. Da maneira que nós falamos lá naquela cerimônia da festa, da parte dos candelabros, que Jesus afirma que é a luz do mundo. Ele veio ao mundo para iluminar esse mundo, e ele veio para nos trazer de volta ao nosso lar também. Outra vez trazer o lar a nós, né? Lá em João 1,14, ele fala bem assim, Jesus fala bem assim, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Então, ele habita em nós de modo ainda mais íntimo, por meio do seu Espírito Santo. Da maneira que nós vimos lá em Pentecostes, né? Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,16, ele fala: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, assim como a presença de Deus habitou entre o povo no tabernáculo, Cristo habita em nós. Nós somos santuários do Espírito. Mas a gente entra no já ainda não. Esse momento é o momento que nós vivemos como igreja atualmente. Nós já fomos comprados pela obra de Cristo, nós já fomos justificados, já fomos adotados como filhos de Deus.
A vida eterna já está garantida a nós por meio de Cristo, mas a gente ainda não está desfrutando do local que Deus separou para o povo dele estar, que é novos céus e nova terra. Então a gente ainda não é livre da presença do pecado, a gente não está vivenciando a plenitude da salvação ainda. Mas a esperança traz uma esperança que é inevitável. A vida daqui não se parece muito com a do céu ainda. Claro que nós, como igreja, fazemos o máximo para tentar se tornar isso parecido, mas infelizmente não é possível se aproximar do que nós teremos em novos céus e nova terra. Mas continuamos cultuando a Deus, continuamos fazendo aquilo que nós faremos em toda a eternidade. Porém, esse mundo ainda continua contaminado pelo pecado. E a nós é preciso ter um tipo de olhar diferente, uma visão que é a chamada fé. Que é a chamada fé para confiar em Deus, confiar que Deus vai transformar isso aqui tudo, que Ele vai nos resgatar, mesmo quando os nossos olhos carnais só conseguem enxergar com pessimismo as coisas dessa terra. Então, voltar ao lar foi a esperança que aquele povo teve durante muito tempo, e por isso eles se alegravam naquela festa dos tabernáculos. Só que eles não imaginavam qual seria o lar final que Deus tinha separado para eles. Como Paulo disse lá para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 2,9, ele fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós não temos a noção da dimensão do que nos espera, né? Só quando estivermos lá. E lições para hoje. Já está encerrando. Lições para hoje, para os dias de hoje. Festejar faz parte da nossa história. A gente tem que se espelhar nessa festa dos tabernáculos e, como povo de Deus, festejar. Estarmos sempre unidos, juntos, nos alegrarmos juntos. E não precisa ter grandes motivos, não. A gente vê muito aqui nos dias de comunhão como são dias agradáveis ali, comer junto, conversar, estar junto com a igreja. É muito bom fazer isso. E, inclusive, uma prática que nós tínhamos antigamente, né, que era fazer acampamentos. Isso aí também deixa mais parecido ainda com a celebração da festa do tabernáculo. Eram momentos de alegria. A gente pode até pensar nisso aqui para frente. Estarmos juntos, acamparmos, montarmos nossas barracas, estarmos juntos para nos alegrarmos como igreja. É disso que eu estou falando. E a gente tem que se alegrar como irmão em Cristo, porque nós fomos adotados como os filhos de Deus. E mesmo que pode ser que aparentemente você esteja passando por um momento que está dando tudo errado na sua vida, você está vivendo momentos difíceis, mas você tem que ter em mente que, mesmo que aparentemente esteja dando tudo errado, em Cristo já deu tudo certo. O que você aguarda é muito maior do que isso. É eterno. Isso aqui é só passageiro. Então, nossos olhos têm que estar focados naquilo que é eterno, naquilo que já foi comprado pelo sacrifício de Cristo. Outra, o culto a Deus precisa ser levado a sério. Como eu falei lá, quando eu estava falando do tabernáculo, aquela passadinha rápida que eu dei lá, porque se a gente fosse se aprofundar mais, vocês iam ver como a coisa é muito mais séria ainda do que eu falei. Então, Deus requer ser cultuado da maneira que Ele estabeleceu. Por isso que o culto que nós prestamos a Deus, ele deve ser conduzido da maneira que Ele requer. Não quer dizer que por ser uma maneira séria uma coisa séria cultuar a Deus,
que a gente também tem que fazer isso de maneira pesada e triste. Não, não é isso. A gente tem que fazer com alegria. A gente tem que louvar com alegria, assim como aquele povo festejava na festa dos tabernáculos. Pode falar. Exatamente. A gente não pode falar, presbítero. Perfeito. Até porque se Deus não prescreveu, então é um homem que está acrescentando, então já é uma decisão manchada pelo pecado, então pode ir para um rumo que não vai agradar a Deus, né? E assim como também os elementos do culto, a gente tem que observar a maneira como nós agimos no culto, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós estamos respeitando o horário de chegada no culto, a pontualidade, deixa eu ver o que mais. Na maneira de como nós estamos com a nossa cabeça nos momentos do culto, quando o pastor está falando, se nós estamos pensando em coisas lá fora, se nós estamos cantando só por cantar, nem estamos prestando atenção na letra. Isso faz parte de adorar a Deus da maneira que Ele requer. Então, observemos isso para que nós, como igreja, estejamos prestando um culto agradável ao Senhor. Terceiro, precisamos ansiar pelos novos céus e nova terra. Isso é um princípio que a festa dos tabernáculos ele ensina para a gente. Um paralelo entre a jornada de Israel e a nossa de hoje. Eles, de escravos lá no Egito, rumo à terra prometida, e nós, agora comprados pelo sangue de Cristo, estamos aguardando a volta dele para nos levar para o novo céu e nova terra. E às vezes nós estamos tão acomodados com essa vida terrena, uma vida tão passageira, que a gente deixa de pensar naquilo que é eterno. Muitas vezes nós ocupamos nossas mentes, nossos planos com as coisas dessa terra. E nem um plano, nem um sonho, nem um casamento que ainda não aconteceu, nem aquele filho que você deseja ter, nem aquele emprego que você está almejando. Nada disso pode ser maior do que o desejo de estarmos com Jesus, de que Jesus volte para nos buscar. Então, que nós como igreja possamos refletir nisso, possamos orar por isso, pedir que Deus nos encha desse desejo para que a volta dele esteja acima de todas as nossas prioridades terrenas e busquemos estar junto com ele no paraíso. Então, que a gente reflita nisso. Era isso que eu tinha para falar nessa aula. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa.